Olá pessoal, vamos fazer aqui, né, a correção das questões de concurso aqui, a atividade que eu passei para vocês, certo? Então vamos lá. Vamos ver essa questão, né? Pode ser que na que vocês fizeram tenha vindo com ordens diferentes, né? Tanto nas questões quanto as alternativas. Então agora vamos lá. Isso aqui é uma questão, né, da Câmara de São José de Meriti, Rio de Janeiro, técnico em informática. Diz o seguinte: na configuração dos microcomputadores atuais, né, há dispositivos que são utilizados exclusivamente na entrada de dados, certo? Então, questão de entrada e saída de dados, né? Enquanto outros são usados unicamente na saída, de dados, né? Exclusivamente na entrada de dados. São exemplos desses dois tipos, respectivamente. Então, respectivamente, né? A primeira opção tem que ser entrada e a segunda tem que ser saída, né? Somente entrada, e a segunda, né, tem que ser somente saída. Vocês já fizeram essas questões, né? Tem até nas aulas. Então, bem tranquila. Webcam, né? Webcam seria entrada ou saída, né? E pendrive seria entrada ou saída, né? Se você tiver dúvida em webcam e já souber pendrive seria o que? Entrada e saída ao mesmo tempo, né? Então já não é essa alternativa aqui, né? Recebe e transmite dados, né? Pendrive, então é entrada e saída ao mesmo tempo. Ele quer somente entrada aqui, somente saída nessa segunda aqui, né? Webcam, qual a função da webcam? É capturar, certo? É capturar, no meu caso aqui tem um webcam, está me filmando, ela está capturando imagem, certo? Então ela está capturando aquela imagem de vídeo, né? Nesse meu caso agora atual. Então ela é de entrada ou saída? Seria de entrada, né? Está capturando ali, buscando os dados, né? Beleza? A minha tela é que é saída, né? Então está exibindo aqui na minha tela, né? É uma tela de vocês, então a tela é que é saída, não a webcam. A webcam ela captura. Pendrive, né? A gente já viu que é entrada e saída, então, né, tanto esse quanto esse já está fora, né? E mouse seria entrada, né? Mouse, a gente já sabe que é entrada, né? Tô mexendo no mouse, clicando, entrada de dados. E scanner seria o que? Scanner, né? Existe o scanner sozinho, que é esse caso aqui. O scanner, a função de scanner seria o que? Colocar um papel, certo? Coloca um papel. Vamos ver se dá pra ver daqui. Imagina que esse aqui é o meu scanner. Então, né, o meu celular tem uma função de scanner também, né? Se eu baixar um aplicativo, eu posso tirar uma foto, certo? Escanear e enviar para algum lugar, né? Então você já pode prestar atenção que o scanner ele vai capturar aquele endereço, aquele objeto, né? Vai capturar aquele objeto físico e transformar em digital, né? Então ele vai capturar ali aquelas informações. Então é a entrada, né? Vai entrar os dados para o PC. Beleza? O scanner ele faz o escaneamento, né, a digitalização daquele documento e envia para o PC, né? Então ele é de entrada, então. Scanner, a gente já sabe que é de entrada, beleza? E plotter, né? Vocês já viram uma questão também sobre plotter, que nada mais é do que uma impressora de banner, né? Então, função de impressora é o que? Ele está saindo a informação ali da impressora, manda imprimir e está saindo na impressora aquela informação em papel, por exemplo, certo? Plotter, que é igual a impressora, vai ser função de saída, né? Somente saída. Somente saída. Então essa é a alternativa correta. Beleza? Vamos ver aqui. Plotter vai ser saída, né? Webcam vai ser entrada, né? É errado também. Beleza? Então essa é a alternativa correta. Alternativa correta, scanner e plotter. Vamos para a próxima.
É uma prova de técnico judiciário, né? Tecnologia da informação. Diz o seguinte, ó, considere, né, as quantidades que os dispositivos de armazenamento podem armazenar são medidas em unidades, muita fala aqui, certo? São medidas em unidades na base 2, né, que é binário, derivados do byte. Um byte armazena uma sequência de 8 bits, beleza, isso aqui a gente já sabe, né? Nem precisava ele falar na questão, mas ele foi bondoso e resolveu falar aqui um byte, né? Uma sequência de 8 bits. Os 8 dígitos, né, binários, né? No caso, 8 zeros ou uns. Aqui. Quando falamos em uma grande quantidade de bytes, utilizamos prefixos como quilo, né, mega e giga para denominar as ordens de grandezas que as representam, como kilobyte, megabyte e gigabyte. Também abreviados como KB, né? A gente já viu isso aqui também, MB e GB. Ou mesmo kbytes, mbytes ou gbytes, né? Sobre unidades de armazenamento de dados em informática e com base no texto apresentado é correto afirmar, né? Correto afirmar. Vamos olhar a primeira aqui. Mas eu preciso me locomover. Vou me locomover logo para cá. Pronto. Então vamos lá. A primeira aqui, ó. 1 GB, certo? 1 GB corresponde a cerca de 1 milhão de bytes, né? 1 GB corresponde a 1 milhão de bytes. Vamos ver isso aí, se é verdade. Aqui ainda diz, ou 210 bytes, né? Não está fazendo muito sentido isso aí, viu? Não está fazendo muito sentido, porque ele diz que 1 GB corresponde a 1 milhão de bytes ou 210 bytes, ou é um ou outro, né? Mas vamos ver se de fato podemos afirmar que é. Vamos ver se essa afirmativa é verdadeira. Como é que eu faço para passar de bytes para, ou de gigabyte para byte? Vamos fazer aquela tabelinha, né? Tera, giga. Aí tenho aqui o mega, né? Aqui é um B, mega. Depois de mega, K, né? KB. Depois vem os bytes. Depois os bits, né? Ele quer daqui, ó, de giga. Ele quer de giga para bytes. Então eu vou fazer o seguinte, eu faço o que? Vou pra cá, né? Venho pra cá, pra cá e pra cá, né? 3 vezes. Agora 3 vezes o que? 1024, né? 1024 vezes ou mais, ou vezes ou dividido, vamos ver. Grandeza maior, né? Para menor sempre vai ser vezes, né? Então vamos multiplicar por 1024. Então 1024 vezes 1024 vezes 1024. É só fazer esse cálculo e ver se vai dar realmente 1 milhão de bytes ou 210 bytes. Vou pegar uma calculadora aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui 1024 vezes 1024 vezes 1024. Aqui deu, né? Ele quer cerca, né? Se a cerca é aproximadamente. Então vamos lá. Aqui tem quanto, né? Daqui para cá é 1000, né? Então 741, alguma coisa 1000. Aqui é milhão, certo? E aqui é bilhão, né? Se for cerca de 1 bilhão, né, de bytes, aí estaria certo. Agora, como ele fez aqui, como ele botou também, né, tanto 1 milhão aqui de bytes está errado, e o 210 bytes também é erradíssimo, né? Questão alternativa totalmente errada, essa daí. Beleza?
Vamos lá, continuando. Banco, a segunda, né, a segunda letra aqui, né? Que não tem nem letra. Banco de dados que armazenam terabytes, certo? Terabytes aqui, ó, terabyte. Bancos de dados que armazenam terabytes são raros nos dias de hoje e ainda não existem bases de dados capazes de armazenar petabytes, que é depois do terabytes. Claro que existe, né? Se não existisse, não existia essa unidade aí, certo? O Google, o Microsoft, existem vários servidores, né, de banco de dados, né, que armazenam cerca de, eu não lembro agora, mas muita informação, muitas informações chegam a petabytes, então por isso que está errado, certo? Vou botar um Fzinho aqui de falso nessa primeira e um Fzinho de falso também nessa segunda aqui, certo? Então existe sim petabytes, existe banco de dados que armazenam isso sim hoje em dia, certo? Questão de 2012, né, a gente já existia, certo? Banco de dados e petabytes nessa época aí. E aí hoje em dia, com certeza, muito mais. Terceiro aqui, ó. Um DVD de 2, gigabytes, né? 2,7 gigabytes. Consegue armazenar um filme 3D produzido em alta definição como Avatar, sem compressão, né? Sem fazer a compressão, sem comprimi-lo, né? Sem diminuir. Então, o que é que ele quer dizer? Quanto é que armazena um filme em 3D? Depende do filme, né? Mas você pode ter em mente que um filme em 3D armazena no mínimo 15 GB, certo? 3D eu digo mais, certo? 15 GB seria em Full HD, 20 GB Full HD, mas 3D seria mais ou menos 30 GB, certo? Ou depende da qualidade um pouco menos, certo? Mas 2,7 GB impossível, né? Às vezes nem um filme normal chega nisso aqui. Beleza? Então 30 GB ou 20 GB, certo? Enfim, já sabemos que ela é falsa, né? Não tem como, né, 2,7 armazenar um filme em 3D. 2,7 GB, né? Quarta aqui, se você considerar que um CD armazena 700 megas, aqui ó, 700 megabytes MB, perceberá que é capaz de armazenar todo o seu álbum de 500 fotos de 1 GB cada uma. Veja que é absurdo de questão, né? De questão não, de alternativa. A gente já sabe que é falso porque 700, ele está dizendo que tem um CD de 700, né, megas. 700 megas. É capaz de armazenar todo o seu álbum de 500 fotos de 1 gigabyte, né? Cada um ainda. Um álbum de 1 gigabyte, né? Então é impossível, né? A gente sabe que 1 giga, né, tem 1000 megas, né? 1024 megas, na verdade, né? Aproximadamente 1000 e exatamente 1024, né? 1024 megas, beleza? Que não dá em 700 bytes, né? Megabytes. Então vamos para a quinta aqui, que só sobrou a quinta, então já sei que essa é a alternativa correta. Agora vamos ver se realmente é ou essa questão está errada. Eu acredito que esteja certa. Então lá, quando alguém diz, este computador tem um disco rígido de 700 GB, beleza, 700 GB, né? Gigabytes. O que está querendo dizer é que o disco rígido pode armazenar 700 GB. É, exatamente isso. Aproximadamente 700 bilhões de bytes. Vamos voltar aqui, né? 1024 e 1024, né? Vezes 3 vezes. Vou pegar a calculadora aqui novamente só para a gente ter a certeza. Ele está falando aproximadamente, né? Não é exato. Se for aproximadamente, você pode, em vez de usar 1024, você pode usar 1000, certo? Vou fazer das duas formas, com 1024, 1000, né? 1024 vezes 1024
vezes 1024. Por que eu fiz isso 3 vezes, hein? Porque eu tenho aqui, ó, giga, certo? Tem um giga aqui, né? Vou uma casa, né, para mega, depois vou para kbytes, duas casas, e 3 casas para bytes, certo? E dá isso aqui. Então lembrando, né? Esse aqui é 1000, né? 700 alguma coisa mil. Aqui é 73 milhões. E aqui é 1 bilhão e alguma coisa. Só que ele pediu para... Ele disse o que? 700 gigas para bytes, né? Então vezes aqui ainda, ó, vezes 700, certo? Que dá aproximadamente 700 bilhões mesmo aqui, ó. Aqui está na casa de bilhões, certo? Né? Essa casa aqui, né? Terceira casa, quarta casa, quando a gente tem a quarta casa é bilhão, terceira casa aqui é milhão, né? Bi e mi, beleza? Então vamos, esse aqui foi aproximadamente, né? Agora vamos ver, aqui foi foi exato, né? Foi a exatidão, que é 1024. Agora vamos ver com aproximadamente, né? A gente usando 1000, né? 1000 vezes 1000 vezes 1000, né? Aqui tem um bilhão, né? Já claro, né? Quarta casa aqui 1 bilhão, aqui seria 1 milhão, né? Aqui é 1 milhão, né? E vezes quem? Vezes 700, que é 700 gigas, né? E dá 700 bilhões exatamente de bytes. Questão correta. Então vamos para a próxima. Questão fácil, certo? Sabendo o conceito, aprendendo lá no vídeo que eu passei para vocês, vocês matam essa questão tranquilamente. Vamos lá, então. Analise a figura. Deixa eu me subir aqui, dar uma subida. Pronto. Analise a figura a seguir. No momento da instalação do Windows 10 e marque a alternativa correta, né? Que era a alternativa aqui correta. Certo? De acordo com essa figura aqui, ó, unidade 0, partição 1, reservado pelo sistema, a gente viu tudo isso. Unidade 0, partição 2. Na alternativa A aqui, ó, né, a primeira alternativa, na verdade, tem dizendo o seguinte: unidade 0, partição 2, né, que é essa daqui, significa que o segundo disco com a partição 0, né? Significa que é o segundo disco com a partição 0. Só lembrando para vocês, toda vez que eu tiver unidade, né, está se referindo ao disco, né, ao HD, certo? E toda vez que eu disser que unidade 0 é o meu primeiro HD, certo? Primeiro HD. Se eu disser disco 1, ou unidade 1 no caso, né, unidade 1 eu estou dizendo que é o meu segundo disco, beleza? Unidade 2, terceiro, e assim por diante. A partição segue normal, né? Começa do 1 a partição. Então a partição começa do 1, certo? E vai seguindo aí partição 1, 2, 3, normal. Assim por diante. Beleza? Lembrando que partição, né, serve para dividir o disco em várias partes, né? O nome já diz, partição. Beleza? Por exemplo, eu tenho um disco, né, unidade 0, por exemplo, de 500 GB. Quero dividir ela em 2 ou 3 partes para eu utilizar para outros arquivos, né, para outra finalidade, certo? Posso fazer isso. Então, unidade 0, partição 2 aqui, ó. Partição 0, unidade 0, partição 2. Ele fala que significa que o segundo disco, que é o segundo disco com a partição 0. Na verdade está falso, né? Que é que está querendo falar nessa daqui, né? Ele está dizendo que 0, essa unidade aqui, ó, essa unidade aqui é o segundo disco. A gente viu que não, que 0, né? Unidade 0 é o primeiro disco aqui, ó. Primeiro disco, primeiro HD, certo? E a partição é 2, né? Então essa daqui é o disco 1, né? Disco 1, primeiro disco, com a partição 2. Beleza? Então tá falso. Certo? Seria 2. Seria o primeiro disco, né? Beleza? Aqui, ó, letra B, unidade 0, partição 2.
É a mesmo, analisando mesma unidade, mesma partição. Significa que é o primeiro disco correto, foi o que a gente analisou aqui, né? Primeiro disco correto, com partição 2, né? 2 aqui, certíssimo, certo? Partição 2, correto também, a gente já sabe que é essa a alternativa correta, né? A alternativa correta é essa. Vamos ver se o erro do restante, beleza? Unidade 0, partição 0. Deveria estar presente como disco e partição inicial, mas quem instalou optou por não inserir. Errado, né? Por quê? Porque não se pode iniciar uma partição com 0, né? O sistema nem dá essa opção, né? Tanto que ele já inicia com 1, certo? Como eu falei para aqui, começa do 1, vai 2 e 3. A unidade, né? É que começa do 0, beleza? Então, falso. Falso, né? Falso. Quarta, né? Quarta afirmativa. Unidade 1, partição 1. Significa, né? Aqui, unidade 1, partição 1. Significa que é o primeiro disco com partição 1. Vamos lá, vamos ver se é, né? Esse daqui, unidade 0, é o primeiro disco e a unidade 1 é o meu segundo disco. E aqui está dizendo que ele é o primeiro disco, então está errado. Ele é o segundo disco, beleza? E a partição está certa? Está certo, né? A partição aqui estaria certa, só que não seria o primeiro disco, e sim o segundo disco, né? Às vezes a gente se confunde, né? Vamos se ligar nisso. Começa do 0, então 0 vai ser o primeiro disco, unidade 1 vai ser o segundo disco e assim por diante. Na unidade 0, aqui ó, na unidade 0, partição 3, vamos ver aqui ó, tá analisando essa agora, unidade 0, partição 3, pode ser instalado o sistema operacional Windows 10, não, né? Por quê? O tamanho total dele é 5,6 GB, tem que ser no mínimo 10, 11, 12 GB no mínimo para instalar o Windows 10. A gente viu também isso aqui, certo? Lá no vídeo eu mostrei para vocês que não pode instalar, beleza? Então essa é a alternativa correta e encerramos por aqui. Espero que tenham entendido. Até a próxima. Abraço. Tchau.